Vidas negras importam. Ouvindo o conselho da minha razão, calei o impulso do meu coração. Se o muito que sinto não posso dizer, o pouco que sei não quero escrever. Não quero que diga que fui atrevido, que da ciência eu sou intrometido. Desculpa, meu amigo. Eu nada posso te dar. Na terra que rege o branco, nos privam até de pensar. Ao peso do cativeiro, perdemos a razão e timos, sofrendo barbaridade em nome de um ser divino. E quando lá no horizonte despontar a liberdade, rompendo, rompendo as férreas algemas e proclamando a igualdade do Xoxo Bezum, cabeças farei, mimosas cantigas, então eu te direi. Luiz Gama. Salve! Meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o prazer de apresentar notas de escurecimento de gerações. E essa conversa eu ofereço ao Evandro Cruz Silva, Jane Santos e Adriano Carvalho. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Ezequiel de Oliveira. Salve, Ezequiel. Bem-vindo, querido. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Plínio, a todos que estão aqui presentes. É uma honra minha de poder estar participando desse nobre programa. Oh, eu que agradeço a gentileza. E aí já começa no jogo, Ezequiel, por gentileza. Se apresente, fale de onde é, comece a conversar, por favor. Ezequiel de Oliveira, nascido em São João de Meriti, professor do Estado, professor do município também de São João de Meriti, professor de língua portuguesa, tendo pós-graduação em produção textual e também é escritor, tendo publicado 3 livros. São 2 romances e um livro de poemas. Opa! Então conta, apresenta, conta, fazer aquelas perguntas chaves assim, principalmente que a gente faz por nota de escurecimento por escrito. Quando você se descobriu negro? A minha descoberta como negro, ela se deu já há uns quase 40 anos. Não foi assim de criança, não. Foi interessante que foi a partir da igreja católica, com a pastoral de negros, né? Os APNs, agentes de pastoral negros, né? E em São João de Meriti tinha também uma ligação com Caxias, e de fato a diocese é Duque de Caxias, mas mora em São João, participava da igreja sob orientação dos franciscanos, né? Frei Davi, não é isso? Nosso Frei Davi, e convivendo com ele, com outras pessoas, posso dizer que foi um dos iniciantes desse movimento em 1986, 1987. Ali eu me inteirei, me identifiquei com a minha própria raça, sobretudo com a minha cor e com as questões que deveriam ser postas, defendidas, levadas para o próprio crescimento da nossa autoestima, né? Aí você se sente, porque antes você se sente um pouco inferiorizado pelas questões de preconceito, racismo, que às vezes você nem percebe, né? Na época, mas com esse conhecimento, com essa inserção e dedicação à pastoral, é que eu pude até perceber que houve lá atrás momentos de racismo, preconceitos, né? E assim a gente vai se assumindo, se identificando. O que é mais valoroso é o desenvolvimento e o aprofundamento da autoestima, não só nossa, mas com de todo um grupo que participava e buscava ser reconhecido pela questão da igualdade racial. Sim, querido, eu quero que você aprofunde, porque é interessante essa descoberta através da questão da Igreja Católica, quero que você traga. Mas antes, querido, pense que você está falando para um montão de gente, para alguém que não conhece o Rio. Qual que é a relação de distância desses locais que você está falando?
São João do Meriti, todos isso, essa questão com Rio de Janeiro, com a capital, só para nos localizar. Para ter uma noção. São João de Meriti é chamada Baixada Fluminense, né? Onde nós temos, por exemplo, São João de Meriti, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belfor Roxo. É uma região considerada metropolitana. Fica na Baixada Fluminense. Legal, legal, legal. E me conta, tá, beleza. Aí você teve essa descoberta. E aí, quando você se descobriu, vamos lá fazer por partes. Quando você se descobriu professor? A descoberta de professor, ela ocorreu um pouco bem depois, até já com uma certa idade, porque, na verdade, o primeiro, minha história é um romance, hein? É um grande Por romance. favor, aqui é o local. É aqui é o local para falar. Olha, já estou sentado, Dá para fazer um grande romance. por Antes favor. de optar, né, e abraçar a carreira de professor, fui seminarista, estive no seminário durante 7 anos, né, seminário diocesano em Niterói, depois Nova Iguaçu, e eu abracei essa vocação, mas saí depois de 7 anos. E depois eu casei e tive que trabalhar, não pensava em voltar a estudar, só tinha hoje chamado ensino médio, né, que na minha época era segundo grau, então só tinha o ensino médio e como tinha casado, tinha que trabalhar e não pensava em estudar, só pensando na sobrevivência, porque ganhava pouco e não tinha uma profissão, embora eu ainda tenho isso ainda, tenho 7 anos de aeronáutica, né, como cabo, eu era enfermeiro, mas não era reconhecido, era um curso só reconhecido internamente. Então, não, mesmo saindo para tentar uma profissão, não poderia exercer a de enfermeiro porque não era reconhecido. Por ter sido um curso breve, né? Aeronáutica era um curso breve, não atendia os requisitos para a formação, de formação, na verdade, de enfermagem. E eu fui para o seminário, casei, como eu disse, e só depois é que eu resolvi, no meu segundo casamento, vamos dizer assim, né? A minha segunda esposa me incentivou muito a estudar. Inclusive, ela se dedicou, fez inscrição. Vai lá, você tem que estudar. Você tem talento, você não pode ficar perdido, porque eu trabalhava numa área de administração, eu até tinha um salário bom, mas é aquela coisa, não é estabilizado e de uma hora para outra você pode perder o emprego, né? Pode ser demitido, ficar desempregado. Então ela tinha essa preocupação até maior que eu. E ela me orientou, me incentivou. Eu então fiz faculdade de letras, literatura, né? Língua portuguesa e literatura. E aí comecei, a partir desse trabalho, desse estudo de literatura, que me desenvolveu mais em mim a questão para a escrita, para escrever textos mais profundos, na verdade, né? Mas, como eu falei anteriormente, eu já fui ser professor já com quase 50 anos, né? Eu tenho apenas 15 anos de magistério, né? Mas consegui, com esforço, com estudo, e amo minha profissão, amo ser professor, amo dar aula, e me identifico muito com os alunos interessados. Estou sempre desenvolvendo um trabalho literário, trabalho de produção textual, basicamente crônicas e poemas que eu faço com os alunos. Então, há uma identificação nesta área. E realmente eu tinha uma vontade de ser professor anteriormente. Inclusive, eu, quando era garoto, meus 14 anos, eu ensinava alguns vizinhos, né, alguns parentes. Eu tinha um primo que gostava de estudar português comigo, né? Vamos chamar de português, na época era português, não era língua portuguesa. Gostava de estudar
português, porque ele ia fazer uma prova, tinha uma colega, uma vizinha que também tinha dificuldade de português, eu ensinava. Então, me deu aquela vontade de ser professor, mas foi apenas a vontade, e como popularmente falando, vontade dá e passa, né? Foi uma vontade de eu, não teve aquele engajamento, aquela decisão e convicção de ser, de fazer. E houve algumas circunstâncias que me levaram a seguir outros caminhos. Mas abracei a tempo algo que era um sonho antigo, consegui realizar e estou muito feliz em ser professor, tanto para o ensino fundamental, ensino médio e EJA, né, que são os adultos. Com certeza, é bem interessante. E só lembrando, Ezequiel, assim, que a gente já teve aqui lá do Sul o Bento Rosa, o João Bento Rosa, que também foi um seminarista, que casou, que também faz esse trabalho. Então, temos muitos pretos a fazer esse caminho, né? Esse É. caminho que foi, né? Esse caminho do seminário, tá? E aí duas perguntas: como era, né? Como foi isso desse Ezequiel Negro nesse seminário e como foi esse Ezequiel Negro na aeronáutica? Bom, eu sempre fui uma pessoa assim muito bem considerada, né, pela minha dedicação ao trabalho. Na aeronáutica, eu era cabo enfermeiro e fiquei durante 7 anos, um bom período até. Eu dei baixa para entrar para o seminário e lá na aeronáutica eu era muito bem quisto, muito bem, com uma boa relação com as pessoas, com os médicos, com os enfermeiros, sargentos e tenentes, capitães e outras patentes maiores. Pela minha dedicação, era considerado, inclusive, não querendo deixar de ser humilde, mas eu era considerado um dos melhores profissionais do setor, que era o setor de neurocirurgia. Então, ali eu era muito bem considerado, até pela questão mesma de se dedicar ao trabalho e desempenhar a minha função como um bom enfermeiro. Né? E uma discussão, Ezequiel, só para trazer para a gente, assim, que é uma preocupação nossa, principalmente do negro, dessa questão da humildade. É humildade a gente reconhecer os nossos ganhos. Né? Eu ganhei, eu fiz, nós fizemos, né? Foi nesse campo coletivo, nós ganhamos, né? É humildade reconhecer, sabe? Desumilde, não existe, desculpa, mas desumilde seria aquele não reconhecer, não, tudo bem, tá, caiu do céu, estava lá, não. Você fez, você trabalhou, né? Com o impulso do coletivo, você conseguiu fazer. Isso é bacana. Parabéns, querido. E essa Obrigado. escrita? E essa escrita, como acontece? Bom, eu tenho, assim, a identificação com a escrita desde criança, que quando criança, no ensino fundamental, com meus 11, 12 anos, já escrevia alguma coisa, fazia historinhas. Eu até tinha, eu fiz um livretinho, fiz um desenho da capa. Na época, assim, havia muitos filmes de piratas, faroeste. Então, a minha vertente era por essa linha, de fazer história de piratas, de faroeste, filmes que eu assistia muito. Então, eu comecei a fazer essas historinhas, fazia paródias com 12, 13 anos. E com a poesia, que foi assim o lado assim mais amplo, eu comecei mais ou menos com 23, 24 anos. Comecei isso há 40 anos. Então, eu comecei a desenvolver o lado da poesia, não assim guardando muito o material, muitos se perderam. Alguns eu consegui deixar guardado, mas basicamente poesia. Com o tempo, assim, depois de faculdade, me aprimorando nas aulas de literatura, eu me despertou essa vontade de querer escrever. Aí desenvolvi um romance. Primeiro eu fiz um romance, comecei a fazer, mas eu achei que não estava bom e deixei de lado. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, eu posso. Eu, na verdade, já considerava que eu não tinha muita capacidade para desenvolver um romance. Eu acreditava que a minha linha era poética.
Mas depois eu parei para pensar, por que eu não posso ter capacidade de desenvolver um romance? Eu fiquei pensando, não, por que não? Aí eu comecei e desenvolvi um outro romance, certo? Que foi o meu primeiro livro, publicado em 2023. Publicou que é o Mudanças, certo? Então, eu já comecei a desenvolver essa vertente para o texto literário, que é o romance, ao lado ainda dos poemas, mas passei a desenvolver o romance. Tenho também contos e crônicas, mas ainda não os publiquei, porque eu quis me empenhar mais na produção de romances, e no ano seguinte, 2024, eu publiquei O Mistério de Si Mesma, né? E continuando, e como eu tinha também vontade de publicar poemas, fiz, no mesmo ano, ano passado, uma publicação do Simplesmente, que são 70 poemas. Está até aqui, Com... ó. Opa! Mudanças, Mudanças, 2023. Temos o Mistério de Si Mesma, 2024. São dois romances. E o livro de poemas, Simplesmente. Certo? Perfeito, vai ter esse momento para você contar aqui, mas por favor, conta para gente como que é essa gênese, o que, que trata esse romance, essas questões, tudo. Por favor. Como o próprio nome já diz, mudanças, eu desenvolvi a questão da mudança de um modo geral, certo? Aí você tem, sobretudo na personagem principal, que é a Carolina, uma mudança em vários aspectos na vida dela, seja na questão profissional, seja na questão emocional, seja uma mudança na personalidade, por ser uma personagem muito tímida, a partir do conhecimento de uma amizade, ela consegue desenvolver melhor sua própria autoestima. Tem a mudança religiosa, que ela se encontra num caminho religioso, mais tarde, né? Alguns anos depois. Nós temos também outras personagens com mudanças no sentido de assumir-se enquanto LGBT, que há aquele medo da personagem, por exemplo, receber um preconceito, de até na família ser rejeitada, e depois ela resolve mudar, ela resolve assumir como ela realmente é. Então também tem essa mudança, e a mudança que se baseia a partir do conhecimento entre grupos que se reúnem para conversar várias questões, sobretudo existenciais, sobre a vida, o mundo, sobre si mesmo. Então, é uma abrangência nessa questão da mudança, em que as personagens se dedicam a querer mudar em vários aspectos da vida. Esse é o primeiro livro, que é o Mudanças. E como foi a recepção? Como você sentiu? Você teve devolutivas dessas questões? Porque nós, escritores e escritoras, criamos tramas, né? A gente cria, tá? E tem, e muitas vezes, e isso que é bom, nos incentiva, ter umas, né? Sabe aquela, não gostei, 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 não gostei por isso, gostei por aquilo. Como foi essa recepção do Mudança? A recepção do Mudanças foi muito satisfatória, me surpreendeu. Eu fiz alguns encontros, né? Até na escola, né? Eu apresentei, fiz uma apresentação do livro, do romance, para alunos, para professores. Fiz o lançamento do livro, né? E, assim, as pessoas, ao começarem a ler, já entraram em contato, dizendo que estavam gostando muito. Tinha uma, inclusive, que disse que não queria terminar, estava até comigo, com pena que estava terminando, e, e eu ia acabar, não teria mais como ler. Isso foi agradabilíssimo, né? E, assim, e pessoas que gostaram muito. Todas as pessoas que leram, que eu tive contato, me parabenizaram pela história, gostaram muito. Pelo menos não houve ninguém que
tivesse uma crítica negativa no sentido de desagrado, de não ter sido agradável a leitura. Felizmente, todos me parabenizaram e muitos até ficaram surpresos, porque não conhecia esse meu lado de escritor. E, pô, você escreve, que bom, nem podia esperar disso de você, que bom. E leu e falou assim, porque eu sou muito calado, muito retraído, né? Falo muito pouco, não sou de me expressar oralmente, me expresso mais através da escrita. Então, as pessoas até ficaram um pouco surpresas por conhecerem esse meu lado de escritor. Não esperavam, vamos dizer assim. Oh, que bom. Tá, e aí veio o segundo, né? Com as motivações veio o segundo. Como foi? O segundo, que é o Mistério de Si Mesma, tem uma personagem principal, que é a Andressa, que busca a protagonista, a personagem principal é uma mulher, Carolina. Carolina. E o segundo é Andressa, legal. Mas também é uma mulher. É. E assim, eu sempre destaco as personagens femininas nos meus livros. E a primeira grande personagem é a Andressa, que num primeiro momento ela quer buscar alguma coisa para ela. Por isso que tem esse título Mistério de Si Mesma. Que uma personagem chega para ela mais tarde, no desenvolver da história, do enredo, vai dizer que ela é um mistério dela mesma, é um mistério de si mesma. Porque ela está sempre buscando, querendo, seja na questão existencial, seja na questão espiritual, seja na questão religiosa. Ela está sempre indo aqui numa religião, em outra, indo num caminho aqui filosófico, um caminho de uma busca motivacional. Então, ela está sempre buscando. E sempre ao lado dela tem a Bruna, que é uma amiga, são jovens, né? E tem sempre a Bruna a acompanhá-la, que é uma menina que até é envolvida com drogas, mas que com o tempo a Andressa consegue fazer com que ela se livre. Há personagens que também se entregam às drogas, mas, sobretudo, é um romance que aborda vários fatores que, a partir da personagem principal, Andressa, vai buscar, né? Ela se depara com que ela passa a conhecer também uma jovem que sofre o racismo, então é abordada a questão do racismo. Ela conhece também depois uma personagem que é uma mulher trans e passa a perder o preconceito nesse sentido, por conhecer como é a pessoa. Tem, como eu falei, a questão das drogas. Tem um grupo de mulheres que se unem e se reúnem para tratar e defender sobre as questões de violência, de feminicídio. Então, aborda essas questões também. E, na maioria, são mulheres negras, né, que sofrem essa questão. Vale destacar que não é só a mulher negra que sofre isto, mas eu quis trazer um pouco também de aumentar o quadro como mulheres negras, até por ser uma coisa vivida um pouco também na Baixada Fluminense, a história. Então, a gente tem muitos negros na Baixada Fluminense. Então, quis abordar também essa questão das mulheres que se reúnem para tratar dessa questão da violência contra a mulher. Pode ser a violência moral, a violência física, a morte, né, o feminicídio. Inclusive, a irmã da Andressa sofre uma violência por parte do noivo, né? E consegue, a partir de um convite de uma vizinha, entrar nesse grupo e busca também esquivar-se e defender-se, lutando contra esse absurdo que nós vemos hoje, né, muito crescente. Então, tem todas essas questões abordadas, né, no livro, que eu aprofundei por detalhe. E é interessante frisar também nesse livro que há um grupo interreligioso. Eles se reúnem, chamada Casa do Bem Maior. Lá eles se reúnem para tratar não só de aspectos religiosos, mas, sobretudo, aspectos de vivência, de conhecimento maior sobre a vida, sobre o mundo, sobre si mesmo. Então, ali é claro que eles vão tocar no assunto religioso, mas não numa defesa da sua própria religião, mas sim na força
para entendimento e vontade de compreender e aceitar a religião do outro. Então, é interessante frisar essa questão interreligiosa, que vale para os dias de hoje, né? Que é muito crescente a Não, intolerância religiosa. para lá de necessário isso, né? Essa é a questão assim. Você, eu endemonio, coloco um demônio numa outra religião que não é minha, e ele coloca na minha, ou não coloca, né? Ou sofremos. Perfeito. Isso é muito É. triste. Isso é muito Triste burro, demais. além disso. É. Além disso, é muito burro, muito burro. Beleza. Aquela mesma pergunta. Como foi a recepção? Esse está sendo, esse foi em 2024, né, que lançou. E como foi a recepção dele? Está sendo, né? Também me agradou bastante pelo fato de alguns, primeiramente os amigos, né? O contato primeiramente foi com amigos, com professores, com alunos, que eu até presenteei alguns alunos com um livro, e aqui via aqueles alunos que eu percebia que gostavam de ler, né? Então, houve uma grande aceitação, inclusive alguns alunos falando, professor, pô, quando é que sai o outro? Quando é o próximo? Gostei muito desse. Eu achei muito legal. E as pessoas, né? A família também, né? A família abraçou o livro, fui parabenizado e novamente aquela surpresa, pô, Ezequiel, pô, escreve bem, que surpresa agradável. E assim, vizinhos. Então, assim, fiquei muito surpreso e grato por essa aceitação. Muito boa. Com certeza. Vou fazer um hiato aqui desse processo, porque a gente tem duas prosas, né? Duas prosas narrativas, É, e o outro são poemas. Perfeito. Como é é. sua. Você que faz, como que é o seu processo de escrever uma prosa? Como que é escrever esse romance? Como que você É, trabalha o, nesse? o processo, né, de escrita, né, que você Por fala. favor, por favor. Eu, basicamente, eu penso. Primeiramente, eu vou pensar, o que eu vou escrever? Aí me vem como intuição, me vem assim uma história, né? Acho que eu vou desenvolver a história começando por aqui. Como no Mudanças, eu comecei com a questão, começou com uma família, aí eu fui desenvolvendo aquela família, coisa e tal, aí Mudanças partiu desse envolvimento familiar. Já o Mistério do Cinema, eu comecei com uma personagem só, que foi a Andressa, buscando encontrar-se, né, em todos os aspectos da vida. E fui desenvolvendo. Aí entraram questões do meu dia a dia, das minhas visões de mundo, né, da minha realidade também, e fui desenvolvendo e até me surpreendeu que o desenvolvimento dos textos foi saindo assim naturalmente. Quando eu fui perceber, já estava quase pronto, né, a, a conclusão de todas as cenas, toda a história. Fui conseguir, até me surpreendi comigo mesmo, né? Porque não demorou muito, em 3 meses eu consegui fazer o primeiro, o segundo eu levei o quê? 5 meses, mas foi uma produção até satisfatória, né? Me senti muito bem, aumenta a nossa autoestima, né? A gente consegue desenvolver a escrita, né? Isso é importante, porque a gente também passa um pouco de informação para que as pessoas possam conhecer a nossa escrita e se interessarem e gostarem. Então, eu fui com essa preocupação também de será que vão gostar, será que não vão gostar, mas cuidando muito das personagens, tentando ser mesmo minucioso com cada personagem, com o que ia dizer, como seria a personalidade, como seria a vida daquela personagem. E eu tenho a mania, o primeiro até que eu fui muito no computador mesmo, digitando coisa e tal, mas o Mistério do Cinema eu fui muito no caderno. Primeiro eu escrevi, porque eu aproveitei assim, eu vou levar o caderno, se eu tiver em qualquer momento, né? Eu, por exemplo, dava aula e botava atividade no quadro, eu passava uma atividade, um texto para eles desenvolverem coisa e tal. Enquanto eles iam fazendo exercício, me via uma ideia, opa, aí eu ia escrevendo enquanto eles faziam a atividade. E isso eu fui fazendo, né? Muito nesse sentido. Um tempo vago
na escola, de repente, tinha um tempo vago, um intervalo, aí eu ia lá anotando. Então, fui desenvolvendo assim, sobretudo, o mistério de si mesmo. Acho que grande parte do texto foi primeiro à mão, escrevendo, para depois passar para o computador, né? E um pouco mais demorado nesse sentido, né? Mas foi mais seguro, porque eu pude, a partir dali, vendo o que estava escrito, e aperfeiçoando alguma coisa, tirando aquilo que eu vi que não estava muito de acordo. Então, eu fui fazendo um aperfeiçoamento. Mas foi muito na base do caderno. É o que eu faço muito também com os poemas. Né? Os poemas eu faço muito pelo caderno primeiro, para depois, ou mesmo no celular, no WhatsApp, eu mesmo boto ali na agenda, vou fazendo ali o texto, quando eu não estou em casa, né? Então é isso, eu acho que muito pela intuição, muito pelo que vem, pela intuição, pelos meus pensamentos, aí vou criando os textos. Isso é muito legal. Você já começou a introduzir os seus poemas e aí continue. Tá, e desses poemas que estão brotando, e só um comentário, é bem interessante isso, quando você tem uma ideia estruturada, fica parecendo, e não é, mas as ideias vêm. Ou você está com essa ideia estruturada e aí a sua visão está para ver, está no meio da aula, e aí tem uma frase que pegou que dá para pensar, não é naquele não é um personagem de uma aula, mas aquela frase ela é interessante porque você está com a sua ideia estruturada, né? Você sabe aonde você quer chegar. Exatamente. Isso é importante nas produções de texto, você escrever, né? Porque ele não é no abaixo espírito, né? É transpiração, mas é você ter essa ideia focada, que aí você consegue captar todas as coisas. É bem interessante, bem bacana mesmo. Tá, e os processos dos poemas, como foram? Bom, o processo dos poemas, gostaria de frisar que os poemas é um pouco diferente, a escrita, a produção dos poemas já vem um pouco anterior, né? Inclusive, eu tenho poemas aqui, por exemplo, de 40 anos, que é um só, mas foi o poema que eu consegui guardar, preservar daquela minha escrita da juventude, né? Que é o simples, que dá nome, né, ao título do livro, que é Simplesmente. E basicamente, a maioria são 70 poemas, basicamente tem uma linha existencial. É uma vertente motivacional para uma reflexão sobre a vida. Eu gosto sempre de frisar isso, né? Essa coisa de ter uma reflexão e meditação sobre a vida, o mundo, sobre si mesmo, e assim eu vou traçando os textos poéticos. É basicamente isso mesmo, é a questão mesmo da poesia filosófico-existencial, vamos falar assim, né? Porque tem um pouco de filosofia, no sentido de conhecer quem eu sou, como devo ser, por que caminho seguir. Aí há algumas passagens do eu lírico, né, que mostra como ele é, e claro que, embora seja também uma vertente motivacional, tem alguns aspectos que mostram que houve obstáculos, dificuldades, tristeza, até chegar a uma resiliência e superação nessas questões que envolvem a própria vida. São 60 poemas nesse sentido. Eu tenho mais 10 poemas que tratam da questão da afro-brasilidade. Eu gosto de ter esse termo, afro-brasilidade, que eu envolvo muito mais para o lado da criança que deve ler um texto voltada para a sua identidade. Então, são 10 poemas que eu trago não só para crianças, mas para adolescentes e jovens também, para que desenvolvam a autoestima e tenham orgulho do ser negro. Então, eu trago também 10 poemas que abordam muito precisamente essa questão da negritude. E Não, também bacana. abordando um pouco, Pois não, por favor. e também abordo uma questão assim um pouco da religião, né? Porque embora eu tenha sido seminarista, tenha sido da Igreja Católica, eu ingressei ao Candomblé. Eu tenho 30 anos de Candomblé,
certo? Sou candomblessista há 30 anos. Então, assim, olha quantos anos eu tenho, né? Que eu fui 7 anos seminarista, 7 anos Não, na aeronáutica, querido, e a primeiro você é de 60, já fiz a conta. Você é de 60, você é da década de 50. Sabe assim, no mínimo é da década de 50, fazendo a conta é, aqui. Então, vou fazer em tranquilo. agosto, em agosto eu faço 64. Eu tenho Menino, 30 anos de, 30 menino de anos de, tenho 30 anos de candomblé, né? Então eu resolvi também mostrar. Voltando um pouquinho, se me permite, eu também trouxe a questão da minha religião também nos dois romances. No primeiro romance, Mudança, eu abordo assim, basicamente só, né, um pouco basicamente, que vai envolver a personagem principal, que é a Carolina. Já no Mistério de Si Mesmo, eu desenvolvo mais a questão do candomblé, com algumas personagens, falando de alguns orixás. Então, eu desenvolvo. E trouxe talvez um ou dois poemas, no Simplesmente, que é o livro de poemas, com uma dedicação a meu pai Oxalá. Né? Eu tinha que fazer uma dedicação, um agradecimento a Oxalá por essa minha intuição, que eu acho que é muito dele também, que me inspira muito. Então, não poderia jamais de mencionar meu grande orixá, meu grande pai. não, isso é bem interessante. E eu ia perguntar, porque tá assim, tem essa foto sua, então mostra isso. E é interessante essa nossa trajetória, interessante a sua trajetória, né? De estar se formando e estar nesse acontecimento na década de 60, que foi para nós negros, quem não sabe, em alguns lugares, Rio, São Paulo, foi extremamente efervescente. Que, né? O Ezequiel entregou a idade, a gente cresceu na ditadura, né? E conforme alguns lugares que você morava, você via ela, você sentia ela não diretamente, não os militares, mas aqui em São Paulo era o Esquadrão da Morte, então tinha todo um medo, né? E onde começou, a partir de 78, 79, começou a surgir essa questão, como ele falou, as comunidades de base, todo esse trabalho, que foi muito importante para a formação ou para muitas discussões hoje, né? Para e para diminuir aquela ideia boba, tonta que tem de pobre de direita, sabe assim? O poder público sai de lá, quem é que está lá? Quem é que está na comunidade? Quem é que está com as pessoas? Né? Quem é que esteve, como você falou, quem é que esteve na comunidade? Né? Tinha toda uma outra discussão dentro das comunidades. E aí foi Exato. formação. Aí, quando a branquitude esquece, porque foi a branquitude mesmo que esqueceu, tomou o poder e esqueceu, aí fica falando pobre de direito, fazendo essas bobagens. Querido, eu vou pedir uma licença para você, se você Pois não. quero que vamos continuar a fazer esse processo da escrita, todas essas questões, muito interessante, mas fazer aquele nosso momento griot, né? Que é extremamente importante a gente fazer, trazer essa discussão, mas bacana isso tudo. E aí, aproveitando, tendo toda essa conversa, nosso momento griot é para Luiz Gama, nascido em 21 de junho, próximo agora, e faleceu, infelizmente, 24 de agosto de 1882. Luiz Gama foi, com certeza, um dos maiores abolicionistas intelectuais do Brasil no século XIX. Ele nasceu em Salvador, era filho de Luísa Malim, uma africana livre, e um fidalgo, né, um português. Né, os pais de Luiz Gama, a Luísa Malim, eles estavam envolvidos toda uma questão política, participaram de várias situações lá. Apesar de ter nascido livre, Luiz Gama foi vendido. Por quê? Houve a revolta dos malês e, infelizmente, a Luísa Marim, segundo a fala de Luiz Gama, Luísa Marim sumiu. O pequeno Luiz foi morar com o pai e esse pai, esse português, ele o vendeu, né? E ele foi vendido aqui para São Paulo, fez toda uma andança enorme e, num determinado momento, foi vendido também para uma pessoa que tinha uma pensão de estudantes da Escola de Direito aqui de São Paulo. E aí foi muito interessante. Com esse trabalho, com esse contato,
né? E percebendo e tendo esse momento autodidata de Luiz Gama, ele percebeu que ele tinha essa vocação para o direito e ele conseguiu provar que era livre, porque naquele momento um negro tinha a mesma condição da mãe. Se a mãe fosse escravizada, ele seria. Se a mãe fosse liberta, ele seria. Então ele provou com isso. Então ele conseguiu essa liberação. Aí, em um primeiro momento, coincidência também da jornada do Ezequiel, ele serviu o exército. Ele se alistou na força pública em 1848, com 18 anos. E aí, durante certo tempo, ele também esteve no serviço militar, começou a desenvolver sua habilidade de escrita e leitura, que foi muito importante. Mas houve um momento que ele brigou, e ele, né, brigou lá com os comandantes e ele saiu do exército. Dali ele foi ser amanuense da Secretaria de Justiça da província de São Paulo. O que é amanuense? Amanuense era um funcionário encarregado da tarefa da escrita, cópia e registro de documentos. E com essa ação, o Luiz Gama começou a estudar, começou a perceber, começou a ler, né? E isso foi fundamental, principalmente para o trabalho que o Luiz Gama fez, além do estudo autodidata do direito, o trabalho que ele fez de desempenhar várias funções, e esse trabalho de perceber a questão que não seguia naquele momento da lei do ventre livre. Ele conseguiu a libertação de diversos negros que tinham sido escravizados, que nasceram livres, então teve toda uma função. Além do que, também é bem importante, né, que ele também se destacou depois como Rabo, um advogado sem formação acadêmica, e libertando mais ou menos 500 escravizados ao longo da vida. Luiz Gama, ele também participou, ele tinha uma participação, ele era jornalista, era dono de jornal, participou da maçonaria, ele foi um grande mestre da casa Loja Maçônica América, e que essa lógica ajudou muito no trabalho que ele teve junto na libertação, né, de escravizados. Ele participou de diversos movimentos. Luiz Gama é um ícone, é uma pessoa muito importante, nascido a 21 de julho de 1830 e 1930. Luiz Gama é o nosso griot de hoje e é isso, né? Por favor, assine o canal, deixe seus comentários. E aí, vamos continuar. Ezequiel, conte aí como foi a publicação desse outro livro, desse livro de poemas. A publicação veio depois da publicação do Mistério de Si Mesma. Ainda estou trabalhando, desenvolvendo um pouco mais, deve ser mais aprimorado, né? Que eu me detive com mais afinco nos dois romances. Confesso que deixei um pouco de lado o livro de poemas, mas assim agora quero desenvolver mais essa questão, né, de poder ampliar o conhecimento sobre o livro. Mas eu posso dizer que alguns alunos já leram e gostaram, né? Tem uma aluna minha do 8º ano que ela leu em uma semana, por exemplo, e, e achou muito interessante. Outros alunos que ainda estão lendo gostaram. Pô, professor, esse livro é muito bom. Assim, essas primeiras impressões, né, dos alunos. Basicamente alunas, né, porque o menino, né, o adolescente ou mesmo jovem não se dedica tanto à leitura literária quanto a mulher, né? Seja adolescente, jovem ou mesmo adulta. Eu tenho esse livro também apresentado na EJA, que são mais os alunos adultos, né? Novamente, as mulheres, né, que conseguiram adquirir e uma está encantada com os poemas. Então, eu vou procurar me deter mais e me ater mais, pelo menos nesses próximos meses, ao livro Simplesmente, que é o livro de poemas,
para ver se dá uma divulgação maior e as pessoas passem a ler e apreciar. Com certeza, com certeza. Precisamos, precisamos. Querido, legal isso. Nessa sua ação, nesse ser professor, ser escritor, como é que está essa sua negritude com isso? Né? Como que você está? Como que está seu redor, seu coletivo? Uma coisa muito importante que ocorre em uma das escolas, eu trabalho em duas escolas, né? Eu tenho 13 turmas, eu trabalho em duas escolas públicas. Uma é chamada CIEP, né, que é uma escola ampla, bem ampla, e lá se desenvolve um trabalho muito importante com a questão da negritude, com projetos, palestras, sempre tem um convidado para falar sobre negritude, sobre a autoestima do negro, esse crescimento da autoestima, com grandes personagens do passado, personagens do presente, grandes figuras, né, da nossa história. Então, é esse trabalho que é desenvolvido, e todo fim do ano, basicamente em novembro, há um projeto em que as turmas da EJA têm que desenvolver um trabalho relacionado à negritude, em vários aspectos, né? Personalidades negras, a história afro-brasileira. Então, todo ano o CIEP faz esse trabalho com a EJA. E, inclusive, tem uma visão que é importante destacar de professores que são brancos, que desenvolvem um trabalho também. Isso é bom, importante destacar, de ter esse entendimento de que é uma questão afro-brasileira, questão que, sobretudo, que temos que ser cada vez mais incisivos em relação ao racismo, que há um engajamento de professores brancos. Inclusive, tem uma professora, Lívia, que é uma professora também de língua portuguesa, que ela, no ensino médio, desenvolveu um trabalho muito bonito com personalidades negras, né? E os alunos fizeram, se destacaram, se empenharam. Foi um trabalho muito importante que dá visibilidade ao entendimento de mostrar que também nós temos negros intelectuais, não é só o negro jogador de futebol, com todo respeito, né? Que é uma carreira, uma profissão, não é só o negro artista, como cantor, como ator ou atriz de novela, que há toda uma gama importante de negros também que chegam a profissões de destaque. E isso nós tentamos desenvolver na escola, mostrando que há um crescimento na profissão da medicina, jornalismo, na verdade, advogados, juízes, para que o negro possa enxergar, perceber que ele pode alcançar. Porque muitas vezes o que é colocado para nós, essa profissão não é para você, não. Isso não é para você, isso é para o branco, isso é para quem é da elite. Né? Então ele se sente já inferiorizado e até teme, de repente, prestar um vestibular para medicina, para direito, não é verdade? Jornalismo. Então, ele geralmente, é o que eu percebo muito, o adolescente, quando está terminando o ensino médio, ou quando vai para o ensino médio, pensa em fazer enfermagem. Não que não seja, veja bem, não que seja uma profissão digníssima. Eu fui enfermeiro na aeronáutica. Mas é porque só ser enfermeiro? Por que você não pode tentar, em vez de tentar querer ser enfermeiro, ser médico, ser médica? Né? Então, a gente coloca essas questões para os alunos, para ele acreditar na sua potencialidade, que ele pode também, que isso não está só destinado a quem é branco, né? Porque nós temos essa dificuldade de entendimento. Então, esse trabalho que é feito na escola, esses projetos que ocorrem regularmente, é muito interessante. Já no município, na escola municipal, que é só ensino fundamental, né? Eu já tento desenvolver um trabalho a partir de textos. Né? Eu trabalho com texto para fazer interpretações de texto a partir de situações que envolvam assim, o racismo, que envolvam a questão de ter uma profissão que você possa confiar e acreditar que você tem potencial para chegar, como ser
um juiz, um advogado, um médico e outras demais profissões. E a gente sempre frisa e deixa bem detalhado. Não que profissões e que você não precisa se dedicar muito na questão do estudo sejam inferiores, não é nada disso. É que se você está estudando, por que não almejar algo maior? Algo em que você possa ter a convicção de que é seu dom, que muitas vezes o seu dom, o seu talento é apagado pelo medo, pelo bloqueio que a pessoa tem de achar que ela não é capaz. Que ela tem que ser só aquilo ali, só pode ser daquela profissão e não pode tentar algo que seja de mais destaque, até na questão mesmo salarial, né? Não, justo, né? Justo. Que tem esse talento, e é isso mesmo, só escurecer mais, assim. E tem esse dom que se aprofunde. Seja enfermeiro mesmo, mas seja aprofunde nesses estudos de enfermagem. Que seja aquilo, e seja professora, que é essa história toda. Isso é para lá de interessante. Querido, falando também para os seus alunos, você falou de livros, vou pedir uma outra licença para você, agora e fazer aquele momento nosso que eu chamo que é o instante preta, né? Volto a pedir para que todas e todos, por gentileza, assinem o canal, né? Deixe seus comentários, divulgue isso, né? Divulgue esse trabalho, que a gente precisa dessa divulgação, precisa desses trabalhos todos. E o primeiro, e essa primeira contribuição, esse livro, que é sobre Luiz Gama, estão aproveitando, né, nesse mês de Luiz Gama, Lições de Resistência, artigo de Luiz Gama na imprensa de São Paulo e Rio de Janeiro, organizado por Lígia Fonseca Ferreira. E esse livro é muito bom, porque tem 61 artigos, sendo que 42 são inéditos, publicado entre 1864 e 1882 na imprensa do Rio e São Paulo, onde ele fala, reflete sua habilidade retórica, suas análises, seus olhares, né? Isso escurece muitas questões que a gente tem, né? Se fala algumas coisas equivocadas sobre Luiz Gama e o artigo Luiz Gama por ele mesmo, você vai perceber que ele tem momentos que ele explica o que é ser Luiz Gama. Então, um livro interessante é Lições de Resistência, organizado pela Lígia, pela Edições Sesc. Um outro livro também para jovens, adultos, é Luiz Gama, da editora Mostarda, feito por Francisco Lima Neto. E conta também essa trajetória que é paradigmática, como a do Ezequiel também, que deve virar livro, mas que essa nossa a trajetória de Luiz Gama, que é bem interessante, bem importante para a gente trazer. Luiz Gama, né? Francisco Lima Neto, editora Mostarda. E, por fim, outro livro de Luiz Gama, que saiu pelo selo Negro, Retratos do Brasil Negro, feito por Luiz Carlos Santos, que também traz essa trajetória. Ele aqui fala bastante de Luísa Marim, mãe de Luiz Gama, uma guerreira, né? E contextualiza a presença toda. Essas são algumas indicações importantes que a gente faz, né, para esse instante preto. E é isso. Deixe seus comentários. Ezequiel, conte aí planos futuros. O que você tem para a gente, querido? No que se refere à questão literária, eu estou com os projetos aí, tentando desenvolver mais um romance, né? Abordando ainda a temática da negritude. Já comecei assim algumas páginas da Folha 4, né? Está ali ainda no computador, nos documentos, e estou tentando já desenvolver uma questão novamente com a personagem principal, uma mulher, né? Então, eu sempre Sim, trago todas as minhas, todos os meus textos, todos os meus romances, personagens principais serão mulheres. E legal. vou trazer essa. Estou tentando desenvolver e estou criando também ao paralelo, né, mais um livro de poemas. Então, meus dois projetos, esse próximo romance e um
de poemas também, que deve sair. Eu espero que saia ainda este ano. Querido, uma questão que nos passa, que nos transpassa, sabe, que é a questão, como foi fazer essas ideias se tornarem papel? Como foi para você? Como assim? Como você conseguiu publicar os livros? Ah, tá, entendi. É, Eu, a princípio, o livro Mudanças, ele já estava escrito há 7 anos. Estava guardado no baú, na gaveta, né? Porque eu não tinha conhecimento. Eu terminei, fiz tudo digitado, certinho, mas eu não tinha conhecimento. Então, levei 7 anos para publicar, por não ter conhecimento. Acreditava mesmo que eu não ia conseguir, acho que eu não vou conseguir, não, deixa aí. Mas aí, por meio do meu irmão, né? Ele conhece a Elizabeth Nascimento, você deve conhecer, né? Elizabeth Nascimento, Opa! é uma escritora também aqui do Rio de Janeiro, e por meio dela eu entrei em contato com a editora Revista África e Africanidade, da Nájila, né? Oliveira, e eu publiquei com ela. Os 3 livros foram publicados com ela. Não, isso é interessante. Nájila e Elizabeth já estiveram aqui. E como o trabalho, isso é interessante. Aí uma parte e uma justa. O trabalho da Nájila, o trabalho da Elizabeth, mas o trabalho da Nájila com a revista, com a editora, é extremamente importante, é extremamente Sim, necessário, né? Que precisa de todos os nossos apoios para fazer mais e outros apoios, porque é muito interessante o trabalho da Nájila, também da Elizabeth, delas todas. Isso é para lá de importante, certo, com para lá certeza. mesmo. Nossa. Querido, estamos aí em nossos momentos finais. Vou pedir mais uma licença, a última para você, para a gente fazer, né? E é isso, né? Pedir para. Vamos ler escritores negros, vamos fazer todas essas nossas questões. E sugestão para rever no canal essa conversa que nós tivemos com Evandro Cruz Silva. Mas principalmente também assim lembrar que a gente ofereceu essa conversa para ele, para o Adriano, para várias pessoas e para todo mundo. E aí vou incluir agora para a Nájila e para a Elizabeth também, né? Que é muito importante. E é isso, Ezequiel. Agradeço muito sua gentileza, né? Sua disposição de vir conversar com a gente, da gente poder conversar, né? Desse aprendizado nosso. Muito obrigado, querido, ter retirado essa noite, né? Então, todas atrabulhada, né? E alguém, professor, né, que dá aula em várias duas escolas, tem 13 turmas, então ter cedido esse tempo fico muito grato pela sua gentileza mesmo, querido. Bom, eu que agradeço de coração essa oportunidade, e faço um convite a todos que se interessarem pelos livros, fazer uma propaganda. É permitido fazer uma propaganda? É, está Demorou, sendo, demorou. está sendo, você pode encontrar os livros na Amazon, Americanas, certo? E estante virtual. Então é uma facilidade, até por conta de ir para outro estado, né? Então, Amazon, Americanas, Casas Bahia também. Então você encontra. E eu só queria deixar, se me permite, finalizar, que o importante dessa minha escrita, isso é apresentado tanto no Mudanças, Mistério de Si Mesmo, simplesmente, é a questão da espiritualidade. Né? Porque nós temos que aprender e saber desenvolver. Não é religião. Espiritualidade não é religião. Espiritualidade, que eu costumo dizer, é o encontro com Deus, né? Independente da religião, e mesmo que não tenha religião alguma, é o encontro com Deus e o encontro, sobretudo, com si mesmo, encontrar-se para buscar, se não ser feliz, se muitos acham que felicidade é uma utopia, né? Pelo menos ter um bem-estar, estar bem consigo, né? Isso é a espiritualidade, que eu gosto de destacar. Inclusive,
vamos dizer assim, é a base do meu próximo livro de poemas. A espiritualidade como um meio de você encontrar-se. Porque não adianta, por exemplo, eu, como tenho 30 anos de candomblé, estar no candomblé, sendo filho de Oxalá, que é o pai da ética, né? E ser alguém totalmente do candomblé, praticante, participando ativamente, e não ser uma pessoa ética, e não ser uma pessoa do bem, e não estar bem comigo. E isso posso dizer que é uma religião em vão. Assim eu me refiro também aos demais colegas, amigos que são de outras religiões. O importante é estar numa religião que ajuda muito a pessoa a se encontrar. Mas se ela não estiver bem com ela, a religião vai ser muito difícil de você procurar um caminho melhor para se desenvolver espiritualmente, que é o mais importante, né? Então, eu só queria deixar, desculpe se Não, me alonguei. não, imagina, para com isso. Eu ainda vou fazer um pedido para você. Você não se alongou, faz esse fechamento, mas eu quero que agora, com vagar, você mostre cada livro para quem está no assistindo. Ah, eu quero mudança, eu quero esse, por favor. Então é isso. Então, para finalizar, eu acredito que por isso, inclusive, que as pessoas têm gostado muito das histórias, tanto do Mudança e Mistério de Si Mesma e também dos poemas, porque ela consegue ali presenciar e perceber que há possibilidade de mudar, há possibilidade de ser melhor, há possibilidade de encontrar um caminho pessoal, um caminho para si mesmo, independentemente de qual seja a sua profissão, sua religião, onde você mora, se você mora numa comunidade, numa favela, que hoje é mais chamado de comunidade, né? Pelo menos aqui no Rio. É, então, não importa qual seja o seu meio de vida, o seu ambiente. O importante é você aproveitar o seu tempo, aproveitar a sua vida, buscando um crescimento, que o mais importante é o que vem depois, né? Para que se nós podemos ser, muita gente não gosta de tocar nesse assunto. É o depois que é o mais importante, que eu costumo chamar o pós-vida. Esse que é o importante, é você estar bem, ter um espírito elevado. Beleza. E agora, os seus livros, vai lá, mostre um para a gente ter um destaque. O primeiro. Então vamos lá. O primeiro, né, é Mudanças, né, que nós Beleza. observamos como personagem principal Carolina e também, eu posso dizer que também a Celina é uma personagem principal. Mudanças em todos os sentidos da vida, em todas as questões, em todos os aspectos, sobretudo o espiritual e o conhecer-se a si mesmo. Mudanças. O E segundo, você procura nós por Ezequiel de Oliveira. Vai lá, presta atenção. Ezequiel de Ezequiel. Oliveira, exatamente. Ezequiel de Oliveira, também com Mistério de Si Mesma, uma capa que foi muito bem elogiada, inclusive achei realmente a capa muito bonita. O Mistério de Si Mesma, que aborda também questões de mudança, mas, sobretudo, a questão, como já mencionei, o racismo, a agressão contra a mulher, a questão de gênero, a questão também de drogas e religião e espiritualidade. Ezequiel de Oliveira, Mistério de Si Mesma. E por último, Revista África e Africanidades, a Nádila de Oliveira. Então, se você não lembrar, pensa na Nádila, procura lá Ezequiel de Oliveira. Vamos lá. e o terceiro e último, né? O último não, mais recente. Mais Mais recente. recente, exatamente. O mais recente que é simplesmente, que o nome do meu primeiro poema, que eu me lembro assim, que foi há 40 anos, que tem um nome simplesmente. Como eu consegui guardar e resgatar nos meus pertences o poema, encontrei, aí eu vi até a data, 84, né? Então já vai fazer Opa, 41 anos. Então o título tem esse nome, e como eu disse, é um livro de poemas que aborda, sobretudo, questões existenciais, visando motivar a pessoa também a encontrar-se, buscar uma vida melhor em seus caminhos, no sentido existencial. com E dizendo, certeza. editora África e Africanidade, né, que é importante frisar, Por e favor. você encontra na Amazon, né? E na Americanas, Casas Bahias e Estante Virtual e por aí vai. Pode escolher. Beleza.
Agradeço a todas e todos que assistiram. Ezequiel, muito obrigado, querido. Agradeço mesmo sua gentileza. Nada, eu que agradeço, como eu disse, de coração mesmo, essa oportunidade de poder falar um pouco até da minha história, né? E mostrar os meus livros e desejando uma boa noite e que cada vez mais possamos trazer à sociedade a questão da igualdade racial em nosso meio. Com certeza. Salve. Até. Obrigado, Ezequiel. Até. Boa noite. É.